Oi, gente, meu nome é Lorena. Feliz 2023 e hoje eu tô aqui para fazer o vídeo com as melhores leituras de 2022. Eu amo fazer esse vídeo, que é aquele tipo de vídeo que a gente relembra o que a gente leu e agradece por saber ler, de tanta coisa boa que tem. No ano passado, 2022, eu li 40 livros cravados, era o que estava na minha meta. E teve muita leitura boa, a maioria tem resenha aqui, eu comentei nas leituras do mês. Sempre que eu estiver falando de algum que eu já tiver feito vídeo separado, eu vou deixar aqui nos cards. Teve muita mistura, muito livro de suspense, policial, romance, mas eu selecionei aqui os top 10. Vou falar do 10º até o melhor, mas eu vou fazer 3 menções honrosas, porque sempre é muito difícil escolher assim o melhor entre os melhores. A minha listinha do top 10, ela tá em ordem, tá? Do que eu vou colocar menos gostei pro que eu mais gostei, mas todos eu amei muito. E primeiro eu vou fazer então 3 menções honrosas que não entraram no top 10, mas eu tenho que falar deles aqui, que foram experiências muito boas. E o primeiro, então, da menção honrosa, tá começando, então, aí o troféu Melhores do Ano. A primeira menção honrosa é o livro Evidências de uma Traição, da Taylor Jenkins Reid. Eu tenho que falar dele por 2 motivos. Primeiro, porque foi o primeiro que eu li no ano, em 2022, e eu sempre gosto de começar o ano com um livro que eu faça a aposta que ele vai ser muito bom, ou que eu quero muito ler, pra já tentar engrenar, né? Pegar um fôlego, assim, logo de início. E Evidências de uma Traição eu li no primeiro dia de janeiro de 2022. E o segundo motivo é porque a Taylor Jenkins Reid é uma das minhas autoras contemporâneas favoritas. Tem vários vídeos dos livros dela aqui no canal, falando dela. Enfim, eu gosto muito dessa autora, então ele não poderia deixar de estar aqui nas menções honrosas. Apesar de ser um livro super curtinho, é uma novela, ele não tem nem 100 páginas, acho que não chega a ter nem 80. Mas, assim, é um livro muito potente, é uma história muito poderosa, que apesar de você ler ela muito rápido, não tem como se deixar de ter sentimento, sabe? Evidências de uma Traição vai se tratar, como o nome diz, de uma traição. A Carrie vai descobrir que o marido traiu ela e ela vai começar a se corresponder com o outro marido lá, o que foi o corno. E aí os dois vão começar a trocar cartas pra ver o que eles vão fazer a respeito dessa traição. E aí ali começa a se desenrolar uma história e eu amei demais a forma com que esses dois personagens lidaram com a traição, sabe? Foi uma maneira muito madura, ao mesmo tempo muito vingativa, e tudo que aconteceu ali é uma fofoquinha das boas, sabe? Aquele livro pra se sentar e ler assim durante algumas horas e se perder, e quando você vê o livro já terminou, mas você não deixa de sentir algo lendo ele. A segunda menção honrosa que eu tenho para fazer é Para Ser Philip com Amor. É o 5º livro da série dos Bridgertons, da Julia Quinn, e ele vai contar a história da Heloise. Por que ele tá aqui como menção honrosa e não como os melhores livros? Porque a Heloise é uma das Bridgertons que eu mais gosto, assim, disparada. Eu tava muito ansiosa pra ler o livro dela. E apesar dela ser uma personagem que pra mim é incomparável, pelo menos na série, né, dos Bridgertons, na série dos livros, o livro dela não foi tão maravilhoso. Ele só foi bom porque ela estava lá. O par romântico dela não é lá essas coisas. Eu não achei que fez jus à personagem, né? Pra quem não sabe, os Bridgerton são 6 irmãos e aí é um romance de época e cada livro conta a história de um irmão. A Heloise, ela tá ali, não é nem a mais velha, nem a mais nova, tá ali no meio, eu não me lembro agora. E tem homens e mulheres. E a Heloise é aquela menina que ela foge de qualquer padrão, assim, ela fala demais, ela tem opiniões muito fortes. E ela era irmã que, tipo, ninguém dava nada pelo casamento dela. Ela mesma achava que ela nunca fosse casar, que ela nunca fosse encontrar o homem certo pra ela, até que ela começa a trocar cartas com um primo distante, né? Uma prima ali da família morre. A Heloísa gosta muito de escrever. E ela manda uma carta, né? Falando meus sentimentos, nananã, sinto muito e tal. E aí ele responde essa carta e aí eles começam a se corresponder e aí a história começa a se desenrolar. Eu ri demais, gostei muito, tiveram muitos momentos legais. Ele não entrou na lista porque eu já disse que o par, eu acho que não foi lá essas coisas, sabe? A Heloísa merecia mais, mas todo momento que ela tava na história, ela
ela sempre tá presente, na verdade, né? Eu me diverti demais, eu amei. E ela entrou para um dos meus favoritos, não pelo par romântico, não pelo romance, mas sim pela Heloíse, sabe? Ver mais dela ali nesse livro próprio, nesse livro único, porque até então nos outros ela aparecia só fazendo ali pequenas pontas, né? Como a irmã, porque a história não era dela. E eu fiquei muito feliz de nesse livro eu finalmente poder ler mais da Heloíse. A terceira menção honrosa é Manual de Assassinato para Boas Garotas. Eu não sei por que não tem ninguém falando desse livro, sabe? É uma trilogia. E ele merece mais divulgação porque não é aquele livro policial que vai mudar a sua vida, que você vai fazer uma descoberta chocante, vai chegar no final com a boca aberta. Não é. Mas ele é aquele livro de investigação para você que não gosta de muita cena gráfica, que não gosta de muita violência, muito sangue e coisas muito pesadas. Porém, é um livro que te diverte, que você começa a ler e você não quer parar e você quer descobrir. A Pipe é uma estudante, ela tá na escola e no primeiro volume ela tá fazendo um trabalho escolar que é um diferencial desse livro, que a gente vai acompanhando essa investigação através do trabalho de escola que ela tá fazendo. É como se fosse um TCC do segundo pro terceiro ano e cada aluno tem que fazer uma pesquisa. Nessa cidade onde a Pipe vive, aconteceu um sequestro e uma morte depois. E a finalização da história foi o seguinte: o namorado dessa menina, o nome dela era Andy, ele sequestrou, matou essa menina e depois ele se matou. Só que ninguém achou o corpo dela. E aí a família passou a sofrer muito ali naquela cidade, é uma cidade pequena, e o corpo dessa menina nunca foi encontrado. Então a Pipe decide que o trabalho dela vai ser não investigando, na verdade ela quer ir mais a fundo nessa história, porque ela achou que a conclusão ficou meio assim, sabe? Meio esquecida, ficou meio no ar. E aí a coordenadora dela fala: olha, você pode pesquisar, a gente acha que é um assunto muito pesado, mas ok, vou deixar você pesquisar, só que a única coisa que você tem que fazer é não entrar em contato com a família, não entrar em contato com as pessoas. Só pesquisa ali o que você achar na internet, o que você achar de informação, sem precisar falar com as pessoas. Ela dá o ok, mas é óbvio que ela não vai fazer isso, e à medida que ela vai voltando nesse assunto, vai começando a investigar, ela percebe que não foi bem assim que as coisas aconteceram. E a Pipe, ela é uma estudante, gente, não tem como ser uma coisa muito pesada, ela não tem acesso a documentos, ela não tem acesso às coisas que a polícia, né, que está investigando o caso, que estava investigando o caso, teria acesso, mas é uma obra sensacional. Por isso, porque ela é leve e ao mesmo tempo ela te distrai. A Pipe é uma personagem que vai te conquistar de uma maneira ou de outra. E a forma com que a gente vai vendo essa investigação, através do trabalho dela que ela tá escrevendo, através das conversas que ela tem com os colegas. A Pipe tá na escola, então a gente vê muito de amigos de escola, vê muito de namoradinhos, a relação dela com a família também é muito legal. Para quem quer começar aí a ler investigação, a ler policial, eu recomendo muitíssimo, é uma trilogia. O terceiro e último livro vai ser lançado agora, dia 9 de janeiro. O segundo também já é maravilhoso. No segundo ela vai investigar um desaparecimento e no segundo ela fez um podcast dessa primeira investigação. Então assim, tá tudo muito amarradinho. Não é aquela história que assim, deixa de ter furos. Tem algumas coisas que você tem que relevar, até porque a Pipe, ela continua sendo uma estudante, né? Agora no terceiro volume. Eu acho que ela já vai ter ido pra faculdade, mas assim, é sensacional e tem que estar aqui nas minhas menções honrosas, porque eu pensei também que eu não fosse gostar, pensei que ia ser uma coisa super bobinha e não é. Quarta e última menção honrosa pra gente entrar direto aí na lista, não poderia deixar de ser A Razão do Amor. Eu vou ter que fazer um vídeo separado para esse livro. Eu não imaginava que 2022 me faria voltar a ler romances e eu comecei, né, a voltar um pouco, a me reaproximar um pouco desse gênero através de um livro que vai entrar aqui na lista, que eu também já falei muito dele no canal, já falei lá no Instagram, me segue lá que eu tô sempre falando das minhas leituras. E A Razão do Amor, claro, foi um desses livros, daqueles que eu quis ficar lendo de madrugada e que eu ri, que eu me emocionei e que eu amei as personagens e que eu, sabe, aquele livro que te dá aquele aconchego mesmo, te dá aquele quentinho no coração que você pensa: meu Deus, que livro maravilhoso, que bom saber ler, que bom que eu tenho esse livro aqui para me ajudar nos momentos tristes da minha vida. A Razão do Amor, então, da Ellie Hazelwood, que é a mesma autora de A Hipótese do Amor, ela traz então essa história de mais uma cientista, de mais um universo acadêmico, e dessa vez a Bee, que é uma personagem super diferente, que eu achei que eu não fosse gostar dela,
ela consegue um emprego ali na NASA, e aí tem toda aquela questão de bolsa de estudos, e ela tem que fazer a pesquisa, e tem que apresentar resultados, e lá ela vai conhecer o Levi. Mas ela já conhecia o Levi, já odiava ele e ele odiava ela também. O trope aqui é inimigos para amantes. E aí aquele clichê todo, né? Um odeia o outro e eles têm que trabalhar juntos. E aí alguém começa a sabotar a pesquisa dela e aí ela já aponta para ele e é aquela confusão. E, meu Deus, que livro delicinha, sabe? Aquele romancinho que de fato aquece o seu coração. Ellie Hazelwood é uma autora contemporânea que eu tô de olho, tô gostando demais, e ela foi responsável por me reaproximar dos romances. Então esse livro não poderia deixar de estar aqui nas menções honrosas. Esses foram os livros que não entraram no top 10, mas eu não poderia deixar de mencionar porque fizeram meu 2022 ser muito melhor. Entrando agora na lista, em 10º lugar temos É Assim Que Acaba. Sim, Colleen Hoover nessa lista aqui. A Lorena antiga jamais poderia acreditar que um livro da Colleen Hoover entraria na lista dos melhores de 2022, mas É Assim Que Acaba está aqui em 10º lugar porque... Se você já acompanha o canal, sabe que eu fiz um projeto lendo os livros da Colleen Hoover, e quando eu li É Assim Que Acaba, eu entendi por que tinha tanta gente falando bem desse livro e também por que tinha tanta gente falando mal. É Assim Que Acaba traz pra gente a história da Lily, e a Lily vai entrar em um relacionamento totalmente abusivo, vai precisar sair dele, e é um livro da Colleen que é muito maduro, foge muito daquelas coisas que ela escrevia antes, sabe? É um lado da Colleen que eu gosto mais, que é quando ela pega assuntos sérios, assuntos mais pertinentes, que fogem ali daquele ambiente escolar, daquele ambiente de adolescentes, e ela lida com temas mais adultos. Por isso É Assim Que Acaba entrou aqui em 10º lugar. Eu achei a jornada da Lily muito emocionante, ao mesmo tempo muito forte. Eu achei um livro necessário, tá? Teve algumas coisinhas ali que eu não gostei, que me deixaram um pouco preocupada, mas mesmo assim eu gostei muito da forma com que a autora lidou com aquilo, ela mesma, né, tendo passado por isso, então ela tem conhecimento de causa. Já no início ela conta pra gente que a mãe dela passou por isso, então tem muita coisa ali que a Colleen observou durante a vivência dela. Eu achei que ela não romantizou, não gosto muito dessa palavra, vocês sabem, mas eu achei que ela tratou do assunto com muita responsabilidade, essa é a verdade. Eu fiz vídeo, vai estar aqui nos cards também, e eu recomendo muito É Assim Que Acaba. Não é romance romântico, então não vá com isso na cabeça. É uma personagem que ela está passando por um dilema muito sério e a gente precisa torcer para ela conseguir sair disso da melhor forma possível. No processo ela sofre demais, ela fica com muitas marcas, tanto físicas quanto emocionais, então não é um livro fofinho romântico para você amar e shippar, não, tá? É uma coisa séria sendo tratada ali em uma ficção. Em 9º lugar ficou O Clube do Crime das Quintas-Feiras. Gente, vocês sabem que eu amo, né, romance policial, e eu jamais poderia esperar que eu fosse rir tanto com uma investigação, com a morte de alguém, né? Deus me perdoe falar isso, mas assim, eu não ri da morte em si. Esse livro me divertiu pelos personagens que tem aqui, porque essa investigação vai ser feita por 5 idosos. Sim, esse livro se passa em um lar de idosos, uma casa de repouso, e ali o dono, né, dessa casa de repousos, agora eu não me lembro bem se é o dono ou se alguém vai ser achado morto ali. Mas a verdade é que esses velhinhos, esse bando de fofoqueirinhos, eles não têm nada para fazer, né? Ali eles estão na casa de repouso. E todas as quintas-feiras, 5 deles se reúnem para discutir crimes. Pra ficar falando, né? Tipo assim, a gente ouvindo podcast do Crime, sabe? E aí eles ficam falando o que eles acham que aconteceu. Cada um tem uma bagagem, sabe? Cada um é responsável por trazer uma visão. Por exemplo, um traz uma visão mais técnica, outra traz uma visão mais cética, e ali eles se reúnem para discutir esses crimes, mas a vida deles não poderia mudar tanto para melhor naquele lugar onde eles não tinham nada para fazer quando o assassinato acontece ali dentro e eles passam a investigar uma coisa real que acabou de acontecer e que eles têm nas mãos agora um assunto para render e para ocupar o tempo deles. E assim, meu Deus, que escrita maravilhosa.
Foi o primeiro livro do autor e já tem continuação, ou seja, esses velhinhos vão continuar investigando coisas, né? Inclusive aqui nesse primeiro, eles... Gente, sério, é demais. É muito engraçado, muito legal. É uma história que não enrola. Você vai seguindo ali a investigação, apesar de ser feita por esses idosos, e cada um tem sua particularidade. Então, cada um vai te divertir de uma maneira diferente, cada um vai dar a sua opinião de uma maneira diferente. Eles vão fazer o papel até da polícia, sabe? É uma confusão, mas ao mesmo tempo é muito gostoso. E ele tem que estar aqui, eu vou continuar assistindo. Inclusive, vai virar série. Eu também já fiz resenha dele, vou deixar aqui nos cards. Em oitavo lugar, adivinha quem volta? Colleen Hoover. Eu não acredito que tem 2 livros da Colleen Hoover aqui na minha lista dos melhores. E esse aqui, já vou até deixar o card aqui em cima também, é Verity. Gente, Verity, eu acabei de ver que eu tô esquecendo de falar quantas estrelas eu dei. Alguns foram favoritados, alguns eu dei 5 estrelas, outros eu dei menos. Mas Verity, eu dei 3 estrelas e meia. Só que ele tá aqui por esses motivos que eu vou falar agora. Verity é um livro que foge muito do que a Colleen está acostumada a escrever, porque ele é quase um thriller. Aqui a gente tem uma autora que ela é convidada a ser ghostwriter de uma outra autora muito famosa, que é a Verity. Verity sofreu um acidente, mas ela é responsável por escrever uma série que bomba muito, tipo, sabe, Game of Thrones? Imagina se o George R. R. Martin morrer, Deus me livre, porque ele tem que escrever o último livro, e é exatamente o que acontece com a Verity. Ela sofre um acidente, ela não tem mais condições de escrever uma série que tá bombando muito. Então a editora tem a brilhante ideia de contratar uma outra autora que não é tão bombada assim, mas que ela também escreve muito bem, e pergunta, ó, você quer terminar de escrever essa série aqui? A princípio, a Lowen não quer muito, mas quando ela vê o dinheiro ali, o olho dela cresce. E aí o marido da Verity propõe para ela o seguinte, olha, vamos lá para casa, porque lá a Verity tem os rascunhos dela, só que ela escrevia de uma forma que eu não consigo nem começar a mexer. Tem muita coisa, tem muito papel, fica tudo no escritório. Passa uma semana lá em casa para você se organizar e dar andamento para essa história. A Lowen fala ok. No momento que ela chega na casa, já era pra ela ter ido embora, gente. Eu teria ido, porque é filme de terror, sabe? Aquela casa afastada e que tem um lago e que tem uma criança muito esquisita. Gente, eu não assisto filme de terror, mas assim, dos poucos que eu já vi, sabe aquele filme de terror que você fica assim, ó, só esperando levar o susto? E nesse livro você leva. Gente, a Verity, eu não sei não. E aí, tem essa questão, né, da Verity, tem a questão da Lowen, que começa a olhar pro marido da Verity de uma outra forma, tem a questão dessa criança, tem a questão das enfermeiras que ficam ali perambulando pela casa. Ai, meu Deus do céu. Assim, um livro muito diferente, mas é aquele livro que era 1h da manhã, eu tive que parar de ler, não porque eu queria, porque eu estava muito ávida, eu li esse livro em 2 dias, mas porque eu fiquei com medo, e era 1h da manhã e não tinha ninguém acordado, eu tive que parar de ler, mas logo de manhã eu já comecei, porque eu queria ver, ao mesmo tempo que eu queria ver o que ia acontecer, eu queria que a Loen pegasse a bolsa dela e fosse embora daquela casa, porque tava na cara que ia dar merda. E por que eu dei 3 estrelas e meia? E mesmo assim ele tá aqui no top. 3 estrelas pra mim não é ruim. Quem já viu o vídeo aqui de como eu classifico sabe que pra mim 3 estrelas é ok. Só que assim, vocês já devem ter escutado por aí que tem um final que ou você fica de um lado ou você fica do outro. Que é time manuscrito ou time carta. E eu achei que o final deixou um pouco a desejar. Na minha opinião, a gente vem ali naquela montanha russa de sentimentos e é como se chegasse lá em cima, ao invés do carrinho descer, ele quebrasse, sabe? E você tem que ficar lá em cima do carrinho esperando o técnico da manutenção vir te tirar, porque eu achei que as coisas esfriaram um pouco no final e eu não gostei tanto do rumo, sabe? Que a história tomou ali não, nem do meio pro fim, mas no fim mesmo. Eu não gostei do que aconteceu, não me agradou. Acho que poderia ter tido outro final. Ao mesmo tempo, eu acho que esse final foi feito exatamente para isso, para rolar esse debate, para rolar essa discussão e para as pessoas ficarem comentando, para ficar com isso na cabeça, né? Se é uma coisa ou se é outra. Então, o Verity tá aqui e eu recomendo muito, apesar de tudo. E aproveita para me contar aqui embaixo, se você já leu, se você é team carta ou team manuscrito, tá? Eu sou team manuscrito total, acho que a Verity é muito doida. Enfim, assistam lá a resenha, porque lá tem spoiler também. Em 7º lugar, eu vou colocar Fogo e Sangue, que é a história dos Targaryen. Não tem nada a ver com a série
Guerra dos Tronos, que é uma das minhas favoritas de fantasia, mas sim do que aconteceu 300 anos antes da Guerra dos Tronos. Fogo e Sangue não é uma narrativa linear, eu não posso nem dizer que seja um romance, são fatos do que aconteceu para a dinastia Targaryen, que dominava o Westeros, ter acabado e não ter sobrado ninguém. Porque a Daenerys vem muito depois, né? Lá com os dragões na série regular. Mas antes da Daenerys, os Targaryen se extinguiram totalmente, não sobrou ninguém, não sobrou nem dragão para contar a história. E aqui em Fogo e Sangue, o autor vai contar pra gente, né? O que aconteceu desde a época que o primeiro Targaryen chegou em Westeros, todas as guerras, como a família foi crescendo, como um foi casando com o outro, como veio esse negócio de casar irmão com irmã, e quando os dragões ainda dominavam, né, eles eram montadores de dragões. E assim, por que esse livro tá aqui? Porque é sensacional, assim como tudo o que esse autor escreve. A riqueza de detalhes, como ele consegue ter domínio do próprio mundo, como ele cria, assim, informações que, gente, não é possível, sabe? E tem uma coisa muito legal aqui também, que esse livro é como se você estivesse indo a uma biblioteca e pegando uma enciclopédia para você acompanhar, sabe? Como se fosse um livro de história. E aqui é um arquimestre que tá contando pra gente essa história, né? Então, você tem ali fatos e informações que nem o leitor sabe se é real, nem o próprio mestre que está contando sabe que é real. É uma história feita a partir de relatos, uma história feita a partir de como se o mestre tivesse... O próprio mestre participou de algumas, por exemplo, algumas reuniões que ele foi lá e narrou o que aconteceu. Tem um bobo da corte que você não sabe se o que ele tá falando é bem verdade, mas assim, tudo bate. Ele é aquele fofoqueiro que te passa a história da maneira que convém pra ele. Aí você tem que pensar se aquilo aconteceu ou não, e ao mesmo tempo, pelo rumo da história, você pensa, mas será que ele tá falando a mentira mesmo? Ele é como se ele contasse a parte das fofocas e o arquimestre contasse a parte ali mais centradinho, sabe? Mais, tipo assim, não posso falar mal de ninguém, tenho que ser imparcial. E apesar de não ser um romance, apesar de não ter ali os capítulos, né, certinho, não é uma ficção regular, digamos assim. Mas você consegue acompanhar e você consegue imergir ali dentro e você não quer sair. Como que pode um livro assim de fatos, né, como se fosse um livro de história, ser tão bom a ponto de te prender tanto e de te passar toda a história de uma dinastia poderosíssima, e inspirou também a série A Casa do Dragão, que teve a primeira temporada também em 2022, e eu já fiz vídeo resumindo todo o livro, que ele é um calhamação, então eu resumi tudo lá, todos os fatos, tudo que aconteceu, o que aconteceu antes, né, do que teve na série, o que aconteceu depois, porque a série só cobre um pedacinho do livro, a série só vai cobrir a Dança dos Dragões, e no livro tem muito mais do que a Dança dos Dragões. Então eu fiz um vídeo contando tudo, fiz um vídeo da minha opinião da série também, e por isso Fogo e Sangue tá aqui na lista. Em sexto lugar, Se a Casa 8 Falasse, do Vitor Martins, que eu já estou cansada de falar, e ele é um autor talentosíssimo. Eu amo tudo que eu leio do Vitor Martins, mas Se a Casa 8 Falasse, superou todos os outros, porque é a história da Casa 8 e é essa casa que tá narrando a história pra gente. Então, ela vai pegar 3 períodos diferentes, um no presente, um no passado e um mais no passado ainda, de 3 famílias que moraram ali na Casa 8, e a casa vai contar pra gente o que aconteceu nessas 4 paredes, e a história vai se interligando, e são personagens maravilhosos. E os livros do Vitor fogem completamente do que eu tô acostumada a ler, porque ele escreve livro voltado para o público jovem, sempre com temática LGBT, sempre pegando temas ali que são fortes, são dolorosos, que ele tem muita vivência para falar do assunto, mas o livro fica uma delícia, fica um livro leve e ao mesmo tempo toca o seu coração, te dá vontade de chorar. É assim, muito pertinente tudo que ele consegue colocar na história, exatamente para o público que ele está escrevendo e para o público que também não é o alvo, que no caso sou eu, que não estou acostumada a ler esse tipo de gênero, até nem gosto muito, mas quando é o Vitor Martins que escreve, eu com certeza vou ler, porque eu sei que eu vou me emocionar, eu sei que eu vou rir, eu sei que eu vou chorar, eu sei que vai ter momentos ali que ele tem um timing para piada, sabe, assim, para humor, que não fica forçado. É muito legal, muito legal. Se a Casa 8 Falasse, eu recomendo muitíssimo. É um livro curto, o Vitor não se estende demais, os livros dele nunca tem, acho que nenhum tem mais que
300 páginas, e é aquele livro que você pega, assim, depois de um dia cansativo, sabe? Que você tá exausto, você deita para ler e você vai mergulhar naquela história de uma forma ou de outra. Então, se a Casa 8 falasse, tá recomendadíssimo. Em quinto lugar, Antes que o Café Esfrie, que também é uma história muito potente, apesar de muito curta. Eu não dava... Aliás, eu não sei se eu não dava nada por essa história. Eu só via muita gente falando, mas não sei. Eu demorei pra ler e quando eu li, eu me arrependi de não ter lido antes, porque assim, é outro livro que não tem mais que 100 páginas e que você vai se emocionar de uma forma ou de outra. Esse livro era uma peça japonesa e foi transformado em livro, tá? O roteiro. E é a história de um café que fica ali num cantinho. Eu não tô lembrada agora se é Japão ou Coreia. Eu acho que é Japão, mas ele fica ali num cantinho e é aquele lugar que você passa e que você não entra, sabe? Principalmente quando tá muito calor, ele fica no subsolo, mas diz a lenda que se você sentar ali e pegar uma xicrinha de café, em uma determinada mesa, tem que ser uma mesa específica, e pedir um café, você consegue voltar no passado. Sempre no passado, você não pode ir pra frente. Tem uma série de regras, eu acho que essa aí é a regra mesmo. E aí você não pode alterar nada do que aconteceu, você fica ali, você volta, mas você fica ali como espectador. Diz a lenda. E as pessoas que se atrevem a entrar nesse café e voltar, né, a seguir todas as regras, mas é tanta regra, é tanta coisinha que as pessoas meio que perderam o encanto pela lenda e ninguém vai mais lá. Mas os funcionários estão lá, o café está funcionando e assim, é uma atmosfera meio que fantástica e real ao mesmo tempo e também muito emocionante. E quando vem a mensagem desse livro pra você, é assim, aquele tapa na cara, é aquilo que você tem que fechar o livro e tem que parar para refletir um pouco quando você entende qual é a proposta dessa narrativa. Então, para não dar muitos spoilers, porque é um livro super curto, leia Antes que o Café Esfrie. Em quarto lugar, para entrarmos aí para os 3 melhores, vem O Morro dos Ventos Uivantes, que foi uma grata surpresa. Vai estar aqui nos cards também, e na thumb do vídeo eu coloquei esperava amor, recebi ódio, porque esse livro não é nada menos que uma história de ódio, mas também de amor, uma história de paixão, uma história de obsessão, mas não é aquele romance romântico que eu imaginava que eu fosse suspirar. Foi um erro meu? Foi, mas foi um erro que me deixou muito satisfeita, porque eu jamais poderia ter esperado encontrar o que eu encontrei em O Morro dos Ventos Uivantes, que é uma história poderosíssima, que vai contar pra gente a história da Catelyn e do Heathcliff, que eles são primos. E aí a gente acompanha toda a história, né? Um romance assim de formação, desde que o Heathcliff chegou ali na casa da Catelyn até quando ele já tá muito mais velho, muito rabugento. E o plus dessa história toda é que quem vai contar essa história pra gente é a governanta. Então ela sabe todas as fofocas, ela esteve presente em todos os momentos, tanto quando eles viveram no Morro dos Ventos Uivantes, quanto quando eles vão para uma outra casa, uma outra mansão ali. Então ela fica transitando entre as duas e ela sabe tudo o que aconteceu. E ela é ao mesmo tempo muito íntima, tanto de um quanto do outro. Então não tem erro no que ela tá falando, não tem questionamento. E O Morro dos Ventos Uivantes é um livro clássico que todo mundo precisa ler. Não é difícil de ser lido, muito pelo contrário. É delicioso, assim, mergulhar naquilo e ao mesmo tempo ficar perplexa de como o ser humano pode, assim, se autodestruir quando ele tem obsessão por uma coisa e como a gente fica meio perdido entre o amor, o ódio, até onde a gente vai quando a gente gosta de uma pessoa. E, sério, O Morro dos Ventos Uivantes está aqui no quarto lugar. E agora, pra gente fechar esse vídeo, que já está enorme, vamos para o top 3. Mas antes, dá uma pausinha aqui e me conta aqui embaixo qual foi seu top 3, as suas 3 melhores leituras de 2022, que eu quero muito saber. Me conta se tem algum livro aqui que eu citei que você já leu ou que você quer ler. E agora vamos lá. Em terceiro lugar, essa lista tá me surpreendendo demais. Entrou Colin Hoover 2 vezes e agora o meu terceiro lugar vai para um romance, que é A Hipótese do Amor. Gente, que surto, sabe? Não poderia deixar de estar aqui como terceiro lugar, porque esse foi o livro responsável por fazer eu me reaproximar dos romances em 2022. Já tem vídeo aqui no canal falando por que eu
parei de ler esse gênero, coisas que estavam me irritando muito, principalmente nos romances. E a Hipótese do Amor veio pra quebrar tudo isso que eu falei e pra me mostrar que se eu procurar bastante, ainda tem livros de romance que vão me fazer virar a noite lendo, tal qual quando eu tinha 16 anos e era adolescente e ficava suspirando por um casal de romance, principalmente por um mocinho, sabe? Que foi o que aconteceu aqui com o Adam. A Hipótese do Amor, então, é um romance clichêzaço de namoro fake. A gente tem a história da Olive, que é uma pesquisadora. Os romances dessa autora, eles giram em meio ao ambiente acadêmico, e isso foi uma coisa que me surpreendeu demais e me surpreendeu positivamente, porque é muito legal como ela traz coisas que realmente a gente passa e sofre ali no ambiente acadêmico, e tem sempre um tom de crítica, mesmo que o livro seja super leve, e ela consegue criar, assim, esse ambiente de uma maneira... Ai, eu não... Gente, sério, que sensacional a Hipótese do Amor. Que maravilha você voltar, sabe, pra esse momento onde você vira a noite lendo e que você não quer parar de ler, que você suspire, que você torce e que você fica assim, quando eles se beijam. E, ai, gente, é um romance clichê. E é inexplicável a forma como esse gênero me pegou novamente através dessa autora. Eu já citei lá, né, A Razão do Amor. Tá para ser publicado agora em 2023 mais livros dela e eu com certeza vou ler todos. Então, muito merecido a Hipótese do Amor. Tá aqui nos cards também a resenha que eu fiz. E eu aconselho para todo mundo que quer dar uma respirada, assim, quer ler uma coisa que com certeza vai te deixar feliz, vai aquecer seu coração, vai te fazer suspirar por um casal. Mesmo que seja clichê, mesmo que tenha tudo que tem um clichê, sabe? Então, é isso. A Hipótese do Amor, merecidíssimo aqui no terceiro lugar. Em segundo lugar, é um livro que eu fiz a resenha aqui recentemente, é ela, Taylor Jenkins Reid, com Carrie Soto está de volta. Carrie Soto, como eu já disse na minha resenha, é um livro que não é para todo mundo, não é todo mundo que vai gostar dessa personagem. Eu vi muita gente, inclusive, abandonando esse livro, eu entendo o porquê, mas comigo bateu, assim, sabe? Ele foi pro meu top. Eu também fiz um vídeo aqui dos meus top livros da Taylor Jenkins Reid, e ele tá lá numa posição muito absurda, assim, eu sofri muito pra fazer aquele ranking. E a Carrie Soto, gente, eu não vou nem falar da Carrie Soto em si, eu vou falar da autora, da Taylor Jenkins Reid, que é essa magia que ela tem pra escrever as coisas que o leitor, às vezes, não está acostumado. Por exemplo, a temática aqui é tênis. Eu nunca vi um jogo de tênis na minha vida. Ela consegue fazer a cena passar na sua cabeça como se você estivesse assistindo um filme, e mesmo que você nunca tenha visto nada, assim, escutado a respeito daquele tema, você consegue entender e ver, e parece que a cena é real, e quando você vê, você tá lá no Google buscando a cena, e aí você lembra que se trata de uma ficção. A Taylor, ela tem essa maestria para escrever, e como eu já disse lá no outro vídeo, eu acho que ela devia se especializar só em escrever fama, sabe? Esse faz parte da quadrilogia da fama, né? Que é esses livros onde ela pega backstages do que acontece na vida de pessoas famosas, que no caso são pessoas fictícias, mas que alguns ela se inspira assim, em pessoas reais, então ela escreve essas histórias. E a Carrie é uma ex-tenista, uma ex-jogadora muito famosa, que ganhou muitos prêmios, que ela está aposentada, mas que tem uma outra tenista prestes a quebrar o recorde dela. A Carrie, ela tá com 37 anos, aposentada já há muito tempo, tá passando ali por algumas questões, e ela decide que ela vai voltar a jogar, porque ela não quer perder o posto da melhor tenista, né? Ela não quer que outra pessoa bata os recordes dela. Então ela vai ter que enfrentar tudo que uma mulher enfrenta quando já está mais velha, quando a mídia já cansou de massacrar ela, quando ela decide fazer alguma coisa que outras pessoas acham que ela não deveria fazer porque ela é mulher, né? Os livros da Taylor sempre têm muito dessa temática, sempre tratam muito disso, né? De como a mulher às vezes é impossibilitada de fazer certas coisas quando ela quer. Tem muito de machismo, tem... Ai, gente, olha, sério. Leiam Carrie Soto está de volta e me falem aqui se bateu com vocês, porque essa é uma personagem que, de fato, ela não vai bater com todo mundo. Mas quando bate, bate assim, ó, de frente. A Carrie Soto é uma das minhas personagens favoritas. E agora, o primeiro lugar, o melhor livro, com certeza, de 2022, que é aquele livro que eu vou reler,
que eu amei, que eu chorei, que eu ainda, só de pensar nele, eu fico assim, meu Deus, obrigada por saber ler e por eu ter tido a oportunidade de ler esse livro. É Um Lugar Bem Longe Daqui. Até hoje, tá? Até esse momento, eu vou gravar a resenha dele hoje, mas eu já li ele fazem meses e eu não consegui colocar em palavras tudo que esse livro transmitiu pra mim. Um Lugar Bem Longe Daqui conta pra gente a história da Kaia, que é uma menininha. Ela vive num brejo e aos 6 anos de idade ela já tá sozinha em um barraco, assim, caindo aos pedaços, em um brejo, sem saber como ela vai comer, sem saber como ela vai sobreviver, e ela tá completamente sozinha ali naquele ambiente que para ela naquele momento é inóspito, e ela vai ter que começar a sobreviver ali. Paralelo a isso, né, passado um tempo, quando a gente acompanha já a infância dela, e depois, passado um tempo, a gente acompanha a vida adulta, ela mora bem afastada nesse prédio, e ali naquela cidadezinha vivem todas a comunidade, né, as pessoas, e acontece um assassinato, um garoto que é o mais famosinho ali da cidade, filho de uma família rica, nananã. O corpo dele é encontrado lá no meio do brejo, e aí quem vai ser acusada? Isso mesmo, a Kaia. Essa é uma história de sobrevivência, é uma história muito delicada e é uma história de autodescoberta de como uma pessoa que é largada ali para se virar, para sobreviver, como ela consegue dar a volta por cima e ao mesmo tempo enfrentar toda uma sociedade, enfrentar um julgamento, enfrentar tudo o que outras pessoas falam dela, enfrentar a solidão, sabe? O desespero de ter sido completamente abandonada e ter que sobreviver. Então, Um Lugar Bem Longe Daqui, acho que algumas pessoas foram ler esse livro com a expectativa errada, porque não é um livro de romance romântico, muito menos um livro de investigação. Acontece que tá acontecendo uma investigação no livro, mas é mais a história da Kaia, é mais o que ela fez para ela sair de todas as situações que ela teve que enfrentar desde que ela foi abandonada por toda a família dela. Então a gente tem muito essa alusão com a natureza, como nós, seres humanos, nos assemelhamos muito aos animais, e ao mesmo tempo, pela visão da Kaia, pela visão de uma criança, pela visão de uma pessoa que tá ali tendo a vivência. É assim, é muito difícil falar desse livro porque ele é muito reflexivo, ao mesmo tempo é um romance muito forte, que você quer acompanhar o que vai acontecer na vida dessa menina, ao mesmo tempo você quer abraçar ela, sabe? Mas ela não precisa do seu abraço, porque ela já aprendeu a se virar, ela já aprendeu a viver. E a Kaia não precisa que ninguém tenha pena dela, mas dá muita pena. Você sente muito orgulho também. É aquela personagem que você torce do início ao fim. E que quando chega no final, sério, o final, você fica de boca aberta. Porque eu não acreditava, mas ao mesmo tempo eu consegui compreender tudo o que se passou ali. E para completar, tem o filme, né, a adaptação. A Taylor Swift fez uma música maravilhosa para esse filme, que inclusive tá concorrendo a prêmios. Então, assim, não tem como dar errado, né? O filme tá maravilhoso, o livro é maravilhoso, a música é maravilhosa, e esse, sem dúvidas, foi o melhor livro que eu li em 2022. Então já se inscreve aqui no canal, porque em breve vai sair a resenha dele. Eu acho que eu vou conseguir finalmente colocar em palavras tudo que eu senti lendo esse livro, e eu quero que outras pessoas leiam também. Aproveita para dar um like nesse vídeo se você gostou dessa lista, e eu espero que você tenha me contado aqui o seu top 3. Se não me contou, aproveita para deixar aqui já o seu comentário. Se você quiser comprar qualquer um desses livros, o link está aqui embaixo, e até o próximo vídeo.